Temos muitos visitantes hoje, e como o Daniel já falou, todos são muito, muito bem-vindos. A gente gosta demais de receber novas pessoas aqui no nosso meio, e nós não queremos de jeito nenhum constranger, né? Então, aí onde você está, se sinta abraçado, pode ser? Vamos combinar assim? Eu queria dar um abraço nesse momento, mas como eu não vou poder, ao final, seria um prazer poder dar um abraço em cada pessoa que nos visita, ok? E sejam todos verdadeiramente muito, muito bem-vindos, ok? Pessoal, nós estamos nesse domingo começando uma série de mensagens. E o nome dessa nova série se chama Ser Igreja. E estamos iniciando essa série com 4 expectativas claras. Eu queria alinhar essas expectativas com vocês. Essa série vai durar todo o mês de fevereiro, então são 4 mensagens. E quais são as nossas expectativas ao longo dessa série de mensagens? A primeira coisa é desconstruir e reconstruir conceitos bíblicos para a igreja. Cada pessoa tem uma percepção, seja de uma experiência que já teve. Às vezes tem pessoas que cresceram, são desde pequenininhas, vão na igreja, tem pessoas que não. E cada pessoa tem uma percepção, um conceito de igreja, algo que acredita, o que a igreja deveria ser, fazer e tudo mais. Nós vamos tratar alguns conceitos bíblicos sobre o que significa ser igreja. Então, uma das nossas expectativas é talvez desconstruir alguns conceitos ou até experiências equivocadas que você tem ou teve e reconstruir. A gente não quer só destruir, a gente quer reconstruir junto com você. Segunda expectativa, a gente quer fazer um convite a cada pessoa que ouvir essa série a deixar para trás a imaturidade espiritual. Nessa série, a gente vai falar muito sobre maturidade. Muitos dos nossos problemas na igreja são fruto de imaturidade, seja a respeito do conhecimento bíblico, ou seja, de imaturidade ao lidarmos com os nossos relacionamentos. Então, nessa série, a gente vai ver a importância de sermos pessoas maduras relacionalmente. Não apenas teoricamente ou teologicamente, mas na prática, através dos nossos relacionamentos. A terceira coisa, redescobrir o prazer da vida em comunidade. A gente vai falar sobre vida de igreja, ser igreja. Gente, ser igreja é algo maravilhoso. A gente vai compartilhar a beleza de ser igreja, os benefícios, mas é lógico que a gente vai trazer também os problemas. É maravilhoso, mas não é fácil, né? Muitas vezes não é fácil. E ontem eu completei 11 anos de casado, né? Estou feliz demais. E nesses 11 anos de comemoração, eu posso falar uma coisa para você. Casamento é bom? Casamento é muito bom, é maravilhoso, mas muitas vezes não é fácil. Igreja é da mesma forma, é maravilhoso, mas muitas vezes tem seus desafios e suas dificuldades. Gente, por quê? Porque igreja é relacionamento. Quanto mais relacionamento, mais intimidade. Quanto mais intimidade, mais conflito. Isso é um fato. Seja no seu casamento, seja com seus amigos, seja com seus parentes. E na igreja não é diferente, né? Então, quando a gente te convida, quando o Daniel vem aqui e fala que a gente quer estar próximo de você, isso é um convite muito bom, mas ao mesmo tempo um tanto quanto preocupante. Vai conhecer o Daniel de perto, é terrível. Brincando, Daniel. Você é fera, mano. Te amo. Entendeu? Então, quanto mais perto você estiver de mim, quanto mais intimidade você tiver comigo, mais de perto você vai enxergar os meus problemas, os meus pecados, os meus defeitos. E esses pecados, porventura, vão respingar em você. Então, a gente precisa redescobrir o prazer da vida comunitária e de se relacionar como igreja. E a quarta e última expectativa, gerar entusiasmo a partir de um foco em Jesus. A gente quer entusiasmar as pessoas.
especialmente, lógico, todos, mas especialmente os membros dessa igreja. A gente quer que você se prepare. Nós temos um 2023 pela frente, estamos no começo do ano, e a gente quer dar uma injeção de ânimo, sabe? Te pegar pela mão e falar, vamos, que a missão que Jesus nos deixou, ela é grande, ela é um privilégio, e a gente tem muito trabalho pela frente. Tá bom? Gente, eu queria trazer algumas informações interessantes. Estava aqui, os 4, beleza? Eu queria trazer um dado. No ano 2000, o número de cristãos desigrejados aqui no Brasil era de cerca de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas falavam que eram religiosas não praticantes. Aqui, esse número engloba todo tipo de cristão, não apenas cristão evangélico. Em 2010, esse número aumentou para 10 milhões. Em 10 anos, o IBGE identificou que tinham 10 milhões de brasileiros que eram religiosos, cristãos, no caso, não praticantes. Ok? Esses são os dados do IBGE. E aí, gente, depois disso veio o quê? Veio pandemia. Depois disso, veio uma polarização absurda política. E quais são os novos dados? Eu não consegui esses dados exatos, eu procurei e pesquisei, mas o que eu achei foi isso aqui. As pessoas, se em 2010 tinham 10 milhões de cristãos desigrejados, em 2010, 8% tinha pessoas sem religião no Brasil, era de cerca de 8%. Em 2022, a gente está falando de um número de 14%. Cresceu demais o número de pessoas que estão se afastando de qualquer tipo de religiosidade no Brasil. Ok? Ou seja, a gente percebe um aumento muito grande de pessoas que estão saindo das igrejas, abandonando qualquer tipo de declaração religiosa e, inclusive, isso inclui também cristãos, especialmente os evangélicos, né? E a gente pode perceber isso fica evidente através da pandemia. A pandemia afastou muitas pessoas das igrejas, né? Obviamente porque a gente teve que obedecer a um lockdown necessário, e no meio desse lockdown, as pessoas deixaram de congregar, porque a igreja é isso, é ajuntamento. Né? Então, a gente tentou fazer uma igreja online, em alguns aspectos deu certo, em outros definitivamente não. A gente tentou ser uma igreja online, mas a verdade é que muitas pessoas, depois da pandemia, não voltaram para as igrejas. E agora, no ano passado, foi ano de eleição, e, gente, a polarização afastou muitas pessoas das igrejas. Muitas pessoas saíram por causa de declarações religiosas no púlpito, fora do púlpito, em redes sociais. Foi algo realmente que trouxe muitos malefícios para a igreja. Mas eu já quero te adiantar uma coisa. Nós somos uma igreja imperfeita. Sabe por quê? Tem muitas pessoas que estão saindo da igreja. Muitas pessoas saem da igreja, não é em última instância, não é em primeira instância, por causa da pandemia. A pandemia é só uma desculpa. Não é por causa em si da polarização. É só uma desculpa. As pessoas saem da igreja porque a igreja é imperfeita. A igreja está cheia de pecador. E o pastor Tiago Matos, lá da Igreja Red em Indaiatuba, ele fez uma pesquisa no ano passado, em uma série de mensagens que eles expuseram lá. E a pergunta que ele fez na rede social dele foi: você já foi machucado pela igreja? Mais de 5 mil pessoas responderam a essa pesquisa. E o resultado foi que 79% das pessoas que responderam à pesquisa falaram que já foram machucadas pela igreja. A gente está falando de quase 80% dos frequentadores de igreja já foram machucados. E as razões pelas quais as pessoas são machucadas são diversas. É por causa de religiosidade e legalismo, é por causa de julgamento, falta de amor, é por causa de líderes autoritários. As pessoas alegam demais esse motivo, que os líderes religiosos, eles
entram em corrupção, entram em escândalos, estão envolvidos em escândalos, são extremamente autoritários, e por causa também de manipulação da palavra, mas eu acredito que a principal razão das pessoas saírem das igrejas é por questões de relacionamento. As pessoas saem por causa de relacionamento. Agora, o que é interessante, por que está crescendo o número de desigrejados? Por que está crescendo o número de pessoas que não se declaram mais religiosas ou que não querem, de alguma forma, buscar alguma religião, alguma coisa do tipo? Por quê? Porque as igrejas são imperfeitas. Porque está cheio de pecador dentro das igrejas, né? E olha só que interessante, nós não deveríamos nos surpreender com a igreja ser tão defeituosa assim. E eu quero te mostrar o primeiro motivo. Jesus chamou para compor esse grupo de pessoas chamado igreja. Ele não chamou os melhores, ele não chamou os mais santos, ele não chamou quem conhecia mais, os mais conhecidos. Jesus chamou os piores para compor a igreja. Lá em Lucas capítulo 5, versículo 30 a 32, diz assim que os fariseus e mestres da lei se queixaram aos discípulos. Por que vocês comem, os fariseus questionando a Jesus e os discípulos de Jesus, por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? Por que vocês se associam com esse tipo de pessoa? Jesus respondeu, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores, para que se arrependam. A igreja é composta de pecadores. O primeiro passo para você poder fazer parte de uma igreja, eu não sei de todas, mas dessa igreja, o primeiro passo é você falar, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que eu sou falho. Se você não der esse primeiro passo, dessa igreja você não pode fazer parte. Porque essa é uma condição. Só reconhece a necessidade de um Salvador quem está perdido. E essa é a igreja. Sabe por que a igreja é cheia de pessoas imperfeitas e pecadoras? Porque foi esse o time que Jesus juntou. Jesus chamou os piores. Jesus chamou os mais necessitados. Jesus chamou aqueles que a sociedade rejeitou. E antes que você fale assim, poxa, mas eles são convidados a um arrependimento. Ou seja, o arrependimento pressupõe mudança e transformação. Sim, mas a mudança e transformação é no processo de Cristo Jesus. Não é no seu processo, porque muitas vezes a gente quer que as pessoas sejam transformadas e se arrependam na mesma pegada, na mesma velocidade que nós mesmos. Às vezes nós estabelecemos nós como régua e parâmetro de como as coisas deveriam acontecer. Mas não é assim. Não é assim. E é muito interessante, o pastor Tim Keller, um pastor lá de Nova York, ele escreveu, eu acho que o livro mais vendido do Tim Keller se chama Fé na Era do Ceticismo. E o Tim Keller, nesse livro, ele escreveu os 7 questionamentos mais conhecidos pelo mundo para que as pessoas não desejem a fé cristã. Então ele fez uma pesquisa, e nessa pesquisa ele identificou as 7 razões que afastam as pessoas de Jesus Cristo, do cristianismo e da religião evangélica. E ele responde, as pessoas falam, porque o cristianismo é exclusivista demais, só eles se acham certos, essa é uma razão. Porque eu não consigo concordar com o inferno. Porque em nome do cristianismo foi feita muitas injustiças. E ele coloca lá as 7 razões, é um livraço. Recomendo demais a leitura desse livro. E no primeiro capítulo, ele fala que muitas pessoas, elas colocam uma régua sobre os cristãos que é indevida. Então, eu não sei se você já ouviu assim,
assim como eu, pessoas falando assim, olha, eu não quero o cristianismo, eu não quero ser seguidor de Cristo. Sabe por quê? Porque eu não sou cristão e sou muito melhor que muitos amigos cristãos que eu conheço. E as pessoas, elas então estão medindo a moralidade, ou a bondade, ou a quantidade de acertos. E o Tim Keller, em resposta a isso, ele fala assim, o cristianismo não é só levar seus adeptos a acreditar que os indivíduos de outras religiões possuam bondade e sabedoria para oferecer, como também a esperar que muitos levem uma vida moralmente superior à vida de muitos cristãos. Tim Keller está explicando o seguinte, olha, você quer pegar a régua moral? Tem muitas pessoas que não são cristãs, que são moralmente melhores do que cristãos. Sabe por quê? Porque Deus chamou pecadores, Jesus chamou pecadores. O interesse de Jesus, inclusive, era nos piores. E às vezes o processo de transformação daquele pior tá lento. Eu estou conseguindo me fazer claro? E ele ainda fala assim, talvez nessa segunda frase, vai ficar mais claro o que Tim Keller estava tentando ensinar. No entendimento cristão, Jesus não nos diz como viver de modo que mereçamos a salvação. Isso é o cristianismo. O cristianismo não é, vamos ver, os cristãos têm que ter um parâmetro de bondade incrível. Não, porque o primeiro passo para você ser cristão é você reconhecer que não há bondade em você mesmo. O primeiro passo para você ser um verdadeiro cristão é você reconhecer que você é um pecador. Então ele está falando, no entendimento cristão, Jesus não nos diz como viver de modo que mereçamos, não é sobre moralidade. A graça de Deus não é dada aos que superam moralmente seus semelhantes. Olha só essa frase. Mas aos que admitem o próprio fracasso e reconhecem a necessidade que tem de um Salvador. Essa é a igreja de Jesus. Imperfeita. Cheia de defeitos. Cheia de pecadores. Mas a verdadeira igreja de Jesus são pecadores redimidos pelo sangue de Cristo Jesus e aceitas por Deus, não por causa das coisas corretas ou erradas que elas fazem, são aceitas porque Jesus derramou o seu sangue e comprou essas pessoas com um preço caríssimo. Essa é a igreja de Jesus, é aquele que fala, eu sou pecador, estou num processo de transformação, eu quero lutar contra os meus pecados. Mas sou aceito e sou salvo, não por causa até da minha luta, mas por causa do que Cristo fez. A minha luta apenas evidencia a verdadeira salvação. E é nesse aspecto que as pessoas às vezes se iludem com o mito da igreja primitiva. É muito interessante isso, porque quando as pessoas falam sobre igreja, vira e mexe o assunto, vira e fala, não, porque as pessoas, a igreja é um bando de pecador, você está falando que a igreja é imperfeita, mas olha para a igreja primitiva, né? E aí você lê, por exemplo, Atos capítulo 2, que fala sobre a inauguração da igreja. Pedro prega lá em Jerusalém, 3.000 pessoas creem em Jesus e são batizadas. Mano, imagina um batismo de 3.000 pessoas. Batizar 3.000 pessoas. E depois daquele batismo vem esse texto aqui em Atos capítulo 2, o texto que define realmente o parâmetro do ideal, de uma igreja ideal. É a igreja primitiva. E fala assim, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão. Imagina você viver isso aqui, tá? Fecha os olhos e começa a sonhar. Ó, todos se dedicavam de coração ao ensino dos pastores, à comunhão, ao partir do pão, oração. Havia em todos eles um profundo temor. E os apóstolos realizavam muitos sinais, maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro. Uau! Né? Aí, o que eles faziam? Adoravam juntos no templo
todos os dias. Imagina, culto todo dia. Uau, culto todo dia. Reuniam-se nos lares, além de se reunir no culto todo dia, a gente ainda ia comer um nas casas dos outros. Ai, que lindo, né? E aí, partiam o pão com grande alegria, generosidade. Era assim, você tem menos? Tudo bem, toma aqui o meu, né? Ai, que lindo. E aí as pessoas sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todos. E Deus ia acrescentando cada vez mais os que iam sendo salvos. Aí você lê isso aqui e fala, ai, a minha igreja está tão distante disso, né? É a igreja primitiva. Gente, depois de Atos capítulo 2, tem Atos capítulo 5 e 6 e por aí vai. Atos capítulo 5, surge lá um casal que é fulminado no meio da igreja, por causa do seu pecado. E o pessoal, uau! Em Atos capítulo 6, começa a rolar muita treta no meio da igreja. Porque eles começam a distribuir os alimentos, eles não estavam vendendo as coisas para repartir, e aí ia repartir. Aí sabe o que começou a acontecer? Você deu mais para ele do que para mim. E o pessoal começou a brigar. Não, está errado não, essa repartição aí. Você gosta dos judeus, estão deixando de lado as viúvas helenistas, ou seja, as viúvas que não são judias, vocês tratam mal. E começou uma maior treta no meio da igreja. Qual igreja? A igreja primitiva. E essa igreja, à medida que o tempo foi passando, lá no capítulo 15, a gente vai ver uma baita discussão. Uma discussão tão grande, sabe entre quem? Entre os líderes da igreja. Que líderes? Os apóstolos. Eles começam a bater boca ao ponto de Paulo ter que chamar Pedro e repreender Pedro na frente de todo mundo. O que você está fazendo é um absurdo, o que você está falando é uma heresia. Gente, essa é a igreja primitiva. As pessoas pegam Atos capítulo 2 e Deus deixou esse texto lindo, maravilhoso, como exemplo para nós, para que seja assim algo como ideal para a nossa igreja, para as igrejas evangélicas. Entretanto, a igreja primitiva é cheia de falhas. Aí você pega as igrejas plantadas pela igreja primitiva. Pega a igreja de Corinto, Éfeso, a igreja de Tessalônica, da Galácia, pega todas as igrejas que receberam uma carta do apóstolo Paulo ou de outros apóstolos. Pega todas essas igrejas, todas essas. Gente, é só problema. Então eu já quero te falar uma coisa. Se você entende que você tem vários pecados, se você entende que você tem um monte de coisa errada na sua vida, você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Esse lugar aqui, chamado igreja, onde o corpo de Cristo se reúne, é um lugar onde a gente quer receber as pessoas que entendem que precisam de salvação. Esse é o lugar. Essa é a comunidade que está de braços abertos para todos aqueles que a sociedade, de alguma forma, rejeitar. Esse é o lugar. Igreja é lugar de gente complicada. É isso a igreja. É isso. Isso é a igreja. Nós somos igreja. E você quer perceber o quanto essa igreja é complicada? Fica íntimo de mim. Você vai falar, nossa, essa igreja é complicada. Nossa, né? Agora, se você quiser saber o quanto essa igreja é difícil mesmo, se aproxima do Daniel. Essa é uma brincadeira, porque eu tinha feito uma piada com ele no início, eu aproveitei, entendeu? Viu, Daniel? Te amo. Ó. É uma maneira de aproveitar para falar que eu amo ele. Então, gente, é isso. Gente, igreja é lugar de gente complicada, mas não existe igreja sem relacionamento. Não existe. É impossível falarmos que existe uma igreja onde não exista relacionamento. É impossível. Tem que ter relacionamento. A gente vê Jesus falando, por exemplo, lá para os seus discípulos, em João capítulo 13. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros. Por que um novo mandamento?
amem uns aos outros como eu os amei. Por isso que é novo mandamento. Entende? É novo porque a lei falava sobre amar o próximo. Entretanto, os fariseus, eles falavam que você devia se afastar de algumas pessoas e tratavam alguns como inimigos da lei. E desses inimigos da lei, não devemos nos aproximar. Esses, não precisamos amar. Entende? E Jesus vira e fala, olha, um novo mandamento, porque vocês têm que amar como eu amei. E como Jesus amou? Jesus, o Criador dos céus e da terra, o Criador de tudo que existe, o nosso Criador, veio ao mundo, se fez homem para se relacionar comigo e com você, com pessoas pecadoras como nós. Por isso que ele está falando aqui, olha, um novo mandamento eu deixo, amem uns aos outros como eu amei. Se Jesus está disposto a se relacionar comigo, eu preciso. Então, gente, qualquer pessoa que chegar perto de mim, querendo se relacionar comigo, é fichinha. É dessa forma que eu devo amar, como Cristo me ama. Eu devo suportar como Cristo me suporta. E ele falou assim no versículo 35, olha, o seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Sabe como o mundo vai saber se vocês são uma igreja de verdade? Pela maneira como vocês se amam. E eu queria então entrar no texto de hoje. E eu vou fazer uma coisa. Eu vou expor 1 Coríntios. Eu vou fazer um panorama na carta de 1 Coríntios. O que é um panorama? Eu vou ler vários textos e eu vou explicar, eu vou inclusive mostrar um gráfico sobre o resumo de todos os capítulos de 1 Coríntios. Então eu vou fazer um panorama. E eu quero mostrar para vocês aquilo que Deus falou ao meu coração enquanto eu fazia esse estudo. Eu quero mostrar para vocês como 1 Coríntios tem um único objetivo. E eu queria mostrar por que Paulo escreveu essa carta para a igreja de Corinto. Sabe qual era a igreja de Corinto? Era a igreja mais complicada do Novo Testamento. Gente, tinha de tudo lá nessa igreja. Tinha um monte de gente fazendo tudo quanto é coisa errada. Né? Eu nunca vou me esquecer, em uma aula de praxis pastorais, em uma aula sobre ministério pastoral, e o professor, ele tinha a voz muito grossa, era tipo Guima, assim, né, com a voz de locutor de rádio. E o professor, naquela aula, a gente estava falando sobre os desafios do ministério pastoral, e ele, do nada, no meio de uma explicação, vira para a turma e fala, quem gostaria de pastorear a igreja de Corinto? E todo mundo ficou se olhando assim. Se Deus... tá todo mundo aqui. Quero ser pastor. Deus me chamou para ser pastor. Mas às vezes, esses seminaristas, esses pastores como eu, a gente quer pastorear uma igreja prontinha, aquela igreja, sabe? Uau, que está contigo, entusiasmada, com motivação correta. Mas pastorear uma igreja problemática, difícil, isso ninguém quer. E por que eu estou falando isso? Que eu lembrei lá do professor Jairão compartilhando isso? Porque essa era a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era a igreja mais difícil, sem dúvida, no Novo Testamento. Para vocês terem ideia, eles não aceitavam nem que Paulo era pastor. Paulo plantou a igreja e algumas pessoas começaram a brigar falando, Paulo não é apóstolo coisa nenhuma. Vocês querem levantar oferta para esse impostor aí? Não vamos dar oferta nenhuma para Paulo, não. Cara, era uma brigaiada só. E eu queria mostrar para vocês que a carta começa, primeiramente, com uma saudação. 1 Coríntios capítulo 1, ali no versículo 1, Paulo diz, eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo esta carta à igreja de Deus em Corinto, aquele que ele santificou por meio de Cristo Jesus. Vocês foram chamados por Deus para ser um povo santo. Era uma igreja problemática, mas é a igreja de Jesus. E se a igreja de Jesus é santa.
Porque o que declara a santidade de uma igreja não é todos os acertos daquela igreja, mas é o sangue que Jesus derramou por aquela igreja. O sangue de Jesus cobre aquela igreja. E diante de Deus, essa igreja que crê realmente em Jesus é declarada justa e santa aos olhos de Deus. Cara, ainda bem. E é por isso que Jesus é o dono da igreja. Não é pastor, não é liderança, diretoria, presbítero, nenhum. O dono da igreja é Jesus. E ele fala então no versículo 4, sempre agradeço a meu Deus por vocês e pela graça que ele lhes tem dado em Cristo Jesus. E no versículo 8 ele diz, ele, Jesus, o dono da igreja, os manterá firmes até o fim, para que estejam livres de toda culpa no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel e Ele os convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse dia do Senhor Jesus, descrito no versículo 8, é o dia em que Cristo Jesus vai voltar. Um dia Jesus vai voltar e Ele vai julgar a igreja. E sabe de uma coisa? O Jesus que vai voltar, Ele vai manter a igreja dele firme. Por quê? O versículo 9 diz, porque Deus é fiel. Aquele que Ele chama, aquele que Ele escolhe, Ele santifica, e Ele de alguma forma vai nos firmar até o dia da volta de Cristo Jesus. E aí depois dessa saudação, gente, é uma saudação linda, o versículo 5 é maravilhoso dessa saudação. Aí ele vai no versículo 10, e ele fala sobre o assunto da carta. Depois que ele acaba de falar isso aqui, saudou, sabe, já escreveu uma carta, né? E aí vou escrever uma carta para o Guima. Fala, mano, como é que tá, Bibi? Tudo bem? Eu trabalho, lá. E depois eu começo o assunto. É isso aqui, ele fez uma saudação e depois vai no versículo 10. E ele vai de cara no assunto que ele queria tratar na carta. Irmãos, suplico-lhes, em nome de Jesus, olha só, suplico em nome de Jesus, vivam em harmonia. Vivam em harmonia uns com os outros. Ponha fim nas divisões de vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. No versículo 10 ele fala, olha, acabem com as divisões. Vivam em unidade. Vocês precisam viver em unidade. E depois, tudo que Paulo falar em todos os outros capítulos é por causa desse versículo, e eu quero mostrar para vocês. Eu fiz um gráfico. E esse gráfico tenta mostrar o tema de cada capítulo, e eu vou mostrar, primeiro resumidamente, como que cada assunto, cada capítulo é sobre o término das divisões que aconteciam no meio da igreja. Então vamos lá. Teve a saudação, teve a súplica do versículo 10 no capítulo 1. Depois, no capítulo 2, ele começa a falar sobre uma divisão de performance. As pessoas estavam falando, olha, Paulo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. E as pessoas começam a brigar falando, não, imagina se Paulo foi chamado pelo Senhor. Ele fala muito mal. Apolo, ele fala bem demais, né? Ele sim é um pastor de verdade. Sabe quando você vai no culto e de repente você se depara, quem que vai pregar hoje? Aí você, não acredito que é esse cara. Já aconteceu, espero que você fique feliz com a minha presença aqui, pela graça de Deus. Mas é mais ou menos isso que acontecia lá na igreja de Corinto. A igreja de Corinto, quando um ia pregar, falava, Apolo é um orador nato, fala bem demais. Quem vai ser o pregador? Paulo. Paulo fala mal demais. Fala mal demais. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de gentios. Confiavam na sabedoria e na retórica. E no capítulo 2, Paulo tenta amenizar as divisões de performance. E Paulo ele fala, olha, vocês têm que parar com essas brigas. Que um é melhor do que o outro. Para com isso. No capítulo 3, ele põe um fim nessa divisão sobre líderes. Para de ficar com essa bobeira, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Para com isso, sabe por quê? Porque Cristo é o fundamento da igreja. Só existe um alicerce, Cristo Jesus. Só existe um alicerce.
vocês estão se dividindo por causa de líderes, não é possível. E depois, no capítulo 4, ele põe um fim, ele fala sobre a briga que estava tendo por causa de status. E algumas pessoas falando, não, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Essas pessoas que estavam brigando, elas ficavam de alguma forma se orgulhando disso. Elas de alguma forma se sentiam importantes, porque Paulo me batizou. Sabia que eu fui batizado por Paulo? E você foi batizado por quem? Né? Epafrodito. Ah, Epafrodito, mano! Nossa, Epafrodito! Eu fui batizado por Paulo. Sabe, as pessoas ficavam se orgulhando de umas coisas que não faziam o menor sentido. E Paulo estava falando, para com esse status. Sabe por quê? No capítulo 4 ele diz, todos esses líderes, eu serei julgado por Deus. Um dia Jesus vai voltar. E pouco importa como vocês me avaliam. E ele fala, pouco importa como eu mesmo me avalio. O que importa é como Deus vai me avaliar no dia de Cristo Jesus. Ele põe um fim. No capítulo 5, existem divisões sobre santidade. Porque lá no meio daquela igreja tinha um jovem que estava tendo relações sexuais com a madrasta. Só que o pior, sabe o que era? É que ele saía para viajar com a madrasta, ele tirava uma selfie na piscina e postava no Instagram. E aí a igreja começava a curtir e falava, lindos, né? Sabe? Lindos. E Paulo está falando no capítulo 5, vocês estão malucos? Isso não se faz nem no meio dos gentios, quanto mais no meio do povo de Deus. Isso está errado, inclusive isso é passível de disciplina bíblica. Aquilo que Jesus falou em Mateus 18, sobre repreender, e se ele não se arrepender, tirar ele da comunhão da igreja, é isso que vocês devem fazer. Aí lá no capítulo 6, ele põe fim sobre as divisões judiciais, porque estava tendo briga, né? Lembra esse negócio de repartir bem para lá e para cá? Deu treta. Por isso que eu falo, a gente lê Atos capítulo 2 e pensa, ai, que lindo, né? Deu treta. E no capítulo 6, essa treta, isso é meu, isso é seu, isso é daqui. Sabe o que aconteceu? Eles começaram a levar os problemas da igreja para a justiça da cidade. E Paulo ele fica muito chateado no capítulo 6. Isso que vocês estão fazendo é uma vergonha. É um absurdo. E ele fala também sobre problemas de divisões, sobre assunto de relação sexual. E Paulo ele fala, olha, eu sei que vocês estão brigando porque alguns falam que não tem problema isso, outros falam que tem problema aquilo. Eu vou falar para vocês como é que tem que agir. Gente, eu vou um pouco mais rápido, senão eu vou demorar demais. Aí lá no capítulo 7 ele fala sobre as divisões que aconteceram no meio do casamento, de cunho, sobre esse assunto. Algumas pessoas falando, eu posso me separar da minha esposa, eu não posso me separar do meu marido, eu posso isso e aquilo, eu vou viver solteiro, não vou viver solteiro. E ele, no capítulo 7, ele põe fim nessas divisões, ele escreve um capítulo para que a igreja pare de brigar por causa desse assunto. No capítulo 8, mesma coisa, ele põe um fim sobre as brigas que estavam tendo sobre comer ou não alimentos sacrificados a ídolos. Então algumas pessoas estavam falando, olha, esse alimento foi consagrado a um Deus que não é o Deus verdadeiro, você não pode comer. E o outro estava falando, querido, não tem problema, isso é só uma galinha que eu achei no meio da rua com farofa. E eu estou com fome. E aí eles começaram a brigar, e um brigando com o outro, entende? E ele estava falando, gente, vocês precisam parar de se dividir por causa desse assunto. Todos os assuntos tratados em cada capítulo eram divisões que estavam acontecendo no meio da igreja. Divisão sobre salário do pastor. Algumas pessoas estavam, como eu já mencionei aqui, falando, Paulo não é apóstolo coisa nenhuma, não dá salário para ele, não. Aí no capítulo 10 ele fala sobre divisão, sobre culto a ídolos. Olha, cuidado sobre esse assunto. No capítulo 11, ele fala sobre a divisão dentro do próprio culto. Eu gosto muito de ir lá, de reunir no Hotel Jade. É muito legal. Eu não. Enquanto a igreja não mudar de local, não, eu não vou mais. Não, então tá, vamos continuar lá, mas pinta tudo de preto. O outro, não, preto tá na modinha. Vamos pintar a parede de branco.
Olha, eu gosto de ceia no primeiro domingo do mês. Ah, não, tem que ser no último. Sabe? Tudo sobre divisão no meio do culto. Paulo trata vários assuntos que estavam acontecendo ali, naquela igreja, no capítulo 12, divisão sobre dons. Algumas pessoas estavam se orgulhando. Ah, meu dom é melhor que o seu. Né? Gente, era isso que estava acontecendo. Se você ler, era exatamente isso. Um debochando do outro, porque era mais importante do que o outro. E é no meio disso que existe aquela carta magma sobre amor. Aquela carta em que, no capítulo 3, ele fala, olha, você pode ter todos os dons, pegar todas as riquezas, dar aos pobres, se não tiver amor, não adianta de nada. Por que existe esse capítulo 13? Porque é o amor que vai acabar de uma vez por todas com a divisão no meio da igreja. Versículo 14, no capítulo 14, ele fala, olha, quando vocês forem escolher os dons, escolham dons que vão edificar a igreja, é para isso que os dons servem. Capítulo 15, divisão sobre ressurreição. Tinham pessoas que estavam falando, não existe ressurreição, os outros estavam falando, existe sim. E Paulo estava querendo botar um fim nessas divisões. E o capítulo 16 são as saudações finais. Percebem tudo Paulo querendo, de alguma forma, tratar sobre um único assunto. Vocês são a igreja de Jesus. E se vocês são a igreja de Jesus, vocês têm uma coisa a fazer. Se amar. Pecadores do jeito que vocês são. Se vocês são a igreja de Jesus, vocês têm uma coisa a fazer. Viver em harmonia. Eu sei, viver em harmonia com Daniel é difícil. Mas se Deus mandou, eu tenho que entrar em harmonia com Ele. Eu preciso colocar um fim nas divisões. Eu preciso ter o mesmo parecer, unido em pensamento e em propósito. E sabe o que é interessante? Sabe por que essa igreja estava passando por divisões? Agora eu vou pegar, sim, alguns textos de alguns capítulos da carta e explicar, dentro desse contexto macro, eu queria explicar quais eram as razões, qual era a razão principal das divisões no meio daquela igreja. No capítulo 3, ali no versículo 1, Paulo fala, irmãos, quando estive com vocês, eu não pude falar a vocês como pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo ou fossem crianças em Cristo. Sabe qual era a razão da desunião e das divisões? Era porque aquelas pessoas daquela igreja de Corinto, Paulo estava falando, olha, parece que vocês não são convertidas, parece que vocês são do mundo. E ele fala assim, ou, então, se vocês são verdadeiramente cristãs, vocês agem como recém-convertidos. Lembra que eu falei, igreja é lugar para pecadores. A pessoa que chega, ela tem uma jornada pela frente. Tem um caminho longo pela frente, é até Cristo Jesus voltar. E nesse caminho, às vezes, tem muitas pessoas que agem como crianças em Cristo Jesus. E Paulo ele ainda fala sobre essa imaturidade. Eu tive de alimentá-los com leite, não com alimento sólido, pois não estavam aptos para receber esse alimento. E ainda não estão. Paulo é duro, né? Ele fala, vocês são imaturos mesmos. Parece um bando de criancinha. No versículo 3 ele diz, por quê? Vocês são imaturos? Porque ainda são controlados por sua natureza humana. Uau! Nossa! Isso aqui falou demais comigo. Sabe por quê? Porque em algumas situações, no ano passado, que envolviam questões de relacionamento, eu agi exatamente desse jeito aqui. Como uma pessoa controlada pela minha natureza pecaminosa humana. E ao invés de responder com amor, ao invés de responder da maneira como Jesus fez para mim, eu respondi controlado por essa carne. Ao invés de ser alguém
controlado pelo Espírito Santo. E o que é uma pessoa controlada por natureza humana? É uma pessoa que tem ciúmes uns dos outros, discutem e brigam entre si. Paulo deixa bem claro aqui no versículo 3. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza e que vivem como as pessoas do mundo? E aí Paulo é mais específico ainda. Quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, e o outro diz, eu sigo Apolo, não estão agindo exatamente dessa forma. Às vezes a gente acha que algumas discussões no nosso meio, tudo bem, Paulo está falando, não, tudo bem não. Algumas dessas briguinhas no nosso meio só revelam a nossa imaturidade. Algumas dessas briguinhas, eu queria a parede dessa cor, queria a parede do outro jeito. Eu queria que o culto fosse mais cedo, eu queria que o culto fosse mais tarde. Sabe, às vezes, pode ser que boa parte dessas brigas só revelem uma coisa em nós. Como nós somos controlados pela nossa natureza, ao invés de sermos controlados pelo Espírito. Isso revela a nossa imaturidade. Capítulo 4. Ele fala, portanto, devemos ser considerados simples servos. Sabe esse negócio, sou de Apolo, sou de Paulo, sou de Pedro? Para com essa bobeira. Paulo está falando, para com isso. Sabe por quê? Porque todos nós, eu, Apolo, Pedro, Timóteo, nós somos simples servos. Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois Ele trará à luz nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Então, Deus dará a cada um a devida aprovação. Deixa eu falar uma coisa. Ele está falando, sim, de um contexto de liderança, mas é lógico que ele está ensinando a igreja de Corinto. E sabe como a gente aplica isso aqui hoje? Hoje, no nosso meio? Sabe esse negócio, olha, quando ele está falando sobre avaliação, pouco importa como as pessoas me avaliam e como eu mesmo me avalio, Paulo está falando, para com essa avaliação uns dos outros. Mas fulano fez isso. Mas cicrano fez aquilo. Mas eu fui mais injustiçado. Mas eu faço mais isso. Mas eu entrego mais. Mas eu sirvo mais. Mas ele serve menos. Sabe isso? Isso é orgulho, isso é fruto de imaturidade, isso é fruto de sermos controlados por uma natureza pecaminosa. E devemos frear esse tipo de discussão no meio da igreja. Sabe por quê? Porque a gente é igreja. Nós somos igreja. E a gente precisa se relacionar. E no meio desse relacionamento, a gente vai descobrir o quanto falta ainda para cada um de nós. E aí Paulo, ele pega o problema da divisão e no capítulo 11, ele aprofunda. Ele fala assim de uma maneira realmente dura o porquê uma igreja não pode ter divisão no meio dela. Lá no capítulo 11 ele diz assim, primeira coisa, nas instruções a seguir, porém não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem. Olha Paulo falando para a igreja de Corinto, olha, vocês quando vão se reunir, a reunião de vocês mais machuca pessoas do que abençoa. A reunião de vocês mais faz mal do que edifica. Aí ele fala uma coisa bem interessante. Primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja. E até certo ponto, eu creio. Aí aqui o versículo 18 e 19 são tanto quanto esquisitos. Porque ele fala, olha, eu creio, suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se conheçam os que são realmente aprovados. Paulo está falando, ponham fim nas divisões. Aí, de repente, do nada, aqui no capítulo 11, ele fala, olha, tem divisão, mas eu entendo que vai ter sempre. E eu, inclusive, acho que é necessário que tenha. Para quê? Para que a gente descubra quem realmente é aprovado, ou seja, quem realmente é filho de Deus e quem não é. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção no que eu vou falar. Não importa se é nessa ou em outra igreja,
qualquer igreja que você for, vai ter divisão. É isso que esse texto está mostrando. Porque Paulo está falando, é necessário que tenha divisões, sabe para quê? Para expor o nosso pecado. É assim. Isso é igreja. É necessário que tenha. Para a gente ver as áreas que precisam de transformação ou não. Às vezes, você lida muito bem com uma pessoa que te compreende, né? Sabe, você vai se relacionar com alguém que você tem afinidade. Pô, lindo, é fácil. É fácil demais. Agora, vai se relacionar com alguém que pensa o oposto de você, que tem hábitos completamente diferentes de você. É isso que Paulo está falando. Vai dar ruim. Vai ser ruim demais. Assim, ele diz, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue. Muitas vezes, durante muitos anos, eu achava que comer do pão indignamente era tomar a ceia tendo cometido algum pecado durante a semana. Eu sempre achei isso. Durante a maior parte da minha vida cristã. Quando alguém pegava, ia celebrar a ceia, no capítulo 11, e lia o versículo 27, quem come do pão e bebe do cálice indignamente é culpado de pecar contra o sangue do Senhor, eu pensava, Senhor, eu estou bebendo indignamente, será que a minha semana foi ok? Mas não é isso. Sabe por quê? Quem é digno de tomar a ceia? Quem é? Nenhum de nós é digno. E aí, o que significa então tomar indignamente? Ele fala no versículo 28. Ele diz assim, portanto, examinem-se antes de comer o pão e beber do cálice, pois se comem do pão e bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si. E aí no versículo 33, ele diz assim, eu vou ler aqui para vocês, portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Sabe o que é comer indignamente? É quando a igreja de Corinto ia comer sem esperar o outro. É quando a igreja de Corinto ia comer e uns comiam mais do que outros. É quando a igreja ia comer e eles falavam, os ricos e os pobres se dividiam. Ah, vamos tomar a nossa ceia aqui com vinho caro, com pão delicioso, Nutella, né, em cima, enquanto do outro lado estava lá aquele pãozinho de forma sem manteiga, né? Aquele suco Del Valle de caixinha. Estou brincando, nada a ver, estou pensando umas coisas aqui, tentando trazer para o dia de hoje, né? E aí você vai lá, e um estava tomando, ao invés deles dividirem. Sabe o que significa comer indignamente e beber? É participar da ceia sem prestar atenção na unidade do corpo, sem amar o próximo. É sem amar a pessoa que faz parte da mesma igreja que você. E sabe quais as consequências disso? Sabe quais são perdão, as consequências de viver dessa forma? Primeiro, no capítulo 3, ele fala que existe um alicerce, Cristo Jesus. Ele fala que Jesus vai voltar. E ele vai julgar todas as nossas obras. Paulo fala assim, ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Aqueles que constroem, nós que somos colaboradores, que estamos construindo e participando dessa obra de Cristo, podem usar vários materiais, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. No dia do juízo, que dia é esse? O dia em que Cristo Jesus vai voltar. Jesus vai julgar todas as pessoas. Aos filhos dele, ele não vai julgar para condenação, porque todos nós fomos comprados pelo sangue dele. Entretanto, nós vamos receber galardão, recompensa ou dano e prejuízo. Ele fala, no dia do juízo, porém o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Deus vai pegar tudo o que a gente fez para Jesus. Deus vai pegar tudo que você e eu fizemos, todo o nosso serviço, toda a nossa devoção.
no dia a dia, ele vai pegar tudo, toda a sua leitura bíblica, tudo que você fez, e vai, no dia do juízo, vai ser revelado pelo fogo. O que queimar vai evaporar. Mas se for uma obra feita, se o que você fez é uma pedra preciosa, vai durar. E aí ele diz assim, se ela sobreviver, se essa obra não sumir com fogo, o construtor, nós, receberemos recompensa, galardão. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. Agora, lembre-se em que contexto está escrito isso aqui. Olha como acaba o texto. Portanto, não se orgulhem de seguir líderes humanos. Essas brigas de vocês, essas divisões no meio da igreja de vocês, um dia vai ser passada pelo fogo. E Deus vai ver tudo o que vocês fizeram para Ele. Só que sabe de uma coisa? Essas divisões vão trazer prejuízo. Ao invés de vocês receberem galardão, vão receber prejuízo. E sabe o que eu penso? Eu penso que muitas pessoas saíram brigadas das igrejas onde uma vez já congregaram. E essas pessoas podem ser salvas. Serão salvas. Mas enquanto não resolver o problema, não está certo. Não está certo. Deus não quer divisão. Deus não quer brigas. Deus não quer isso. Ele deixou claro. Toda essa carta é Ele ensinando exatamente isso. Agora, para a gente terminar a mensagem, ele traz duas soluções. Primeiro, no capítulo 12, ele diz: o nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Você está entendendo? Dentro desse contexto de divisão e unidade, tem muitas pessoas no meio da igreja que falam, eu não preciso de você. Ah, você é muito chato. Ah, isso e aquilo. E Paulo está falando, para com essas divisões. Por quê? Porque o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. Assim como nenhum de nós podemos dizer uns para os outros, eu não preciso de você. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Paulo está falando, olha, a parte do corpo de Jesus mais complicada é a que precisa de mais cuidado nosso. Sabe o irmão que dá mais problema? Ele é o que precisa de mais cuidado, de mais amor, de mais atenção. Enquanto outras não precisam. Deus estruturou o corpo, no versículo 24, de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Todo o corpo, ele é necessário. E ele fala, se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo. E cada um é uma parte desse corpo. Jesus, sendo Deus, veio ao mundo para se relacionar com a gente. Pecadores, sujos. Você nunca vai achar a igreja ideal, a não ser que você vá na igreja, a não ser que você ache que ser membro de uma igreja é ir no domingo, sentar no banco, ouvir a mensagem e ir embora. Isso não é ser igreja. Isso é ir a uma igreja. Isso é ir a um culto. Agora, se você quer obedecer ao Senhor e ser igreja, eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa para você.
A notícia ruim é que, eventualmente, você vai ter que tirar pessoas da lama. Só que tirar pessoas da lama vai te sujar com lama. Eu me lembro, na minha adolescência, Tiago conheceu a gente tinha um amigo chamado Franci, a gente chamava ele de Franci. Eu me lembro que a gente saiu junto lá na Ermida Dom Bosco, e quando a gente estava indo embora, uma mulher estava super preocupada porque furou o pneu do carro dela. E o Franci, pronto a ajudar, deixa comigo, deixa que eu ajudo esse negócio aí. Mano, sem mais, ele pegou o macaco, a mulher piscou, ele trocou a roda da mulher. Foi, levantou, botou o macaco, subiu o carro, trocou o pneu, não sei o que, numa praticidade, ela ficou sem palavras. Nossa, muito obrigado pelo que você fez. Ele, de nada, valeu. Ele era todo descoladão, né? E, valeu, é nóis, não sei o que, blá, blá, blá. Quando eu olhei o Francisco, estava imundo. Estava todo sujo. Mas é exatamente isso. Ser igreja é ajudar pessoas. E quando você vai olhar, você está, caramba, eu estou todo sujo. Véio. É isso. Sabe por que a gente se prontifica a fazer isso? Porque foi isso que o nosso Salvador fez por nós. Ele veio aqui, e aí de repente ele foi tirando um da lama, foi tirando o outro da lama, foi tirando o outro da lama. Quando viu, ele estava todo enlamaçado. Ele pagou uma dívida que era minha. E é por isso que a gente tem que ser igreja. Não importa o quê. É por isso que a gente tem que ser igreja. Porque Deus nos ama do jeito que somos, mas Ele nos ama demais para nos deixar do jeito como estamos. E Ele quer tirar a lama do nosso coração. Como que Ele vai fazer isso? Um na vida do outro, ferro afiando ferro, através dos nossos relacionamentos. Uma vez perguntaram para a Madre Teresa, se a senhora pudesse mudar algo na igreja, o que seria? A resposta foi, eu mudaria a mim mesma. Muitas pessoas ficam, eu não vou naquela igreja. Por quê? Porque tem cicrano, beltrano, fulano. O grande problema da igreja sou eu. E eu preciso de mudança. E eu preciso de pessoas que me suportem. Que suportem, nos dois sentidos, as minhas imperfeições. Suporta de, não aguento mais, mas tem que aguentar o Alex. E me suportem de, vamos lá, você não está conseguindo, eu te ajudo. Eu te ajudo. Eu vou te dar esse suporte. Sabe por quê? Porque isso é ser igreja. Não existe igreja sem relacionamento. E é por isso que eu quero deixar claro. Esse lugar é para pecadores. Esse lugar, o ser igreja, são pecadores dispostos a se relacionar, a viver um com o outro. E é no meio desse relacionamento que Deus vai forjando o nosso caráter e vai nos fazendo parecidos com Jesus. Eu queria fazer uma oração. Jesus sabe da nossa podridão. Ele sabe das nossas fraquezas. A grande verdade é que Jesus conhece os pecados que ninguém aqui conhece. Ele conhece todos. Ele conhece todos os pensamentos errados que tivemos durante a semana. Ele conhece todas as murmurações que tivemos durante o dia. A gente tenta esconder. A gente pode até conseguir esconder de algumas pessoas, mas de Deus é impossível. Uma vez, falaram
para uma pessoa assim: ó, você não é digno de pregar no púlpito. E aí essa pessoa chegou para um pastor e falou: sabia que me falaram isso? Acredita nisso? Me falaram que eu não sou digna de pregar no púlpito. E o pastor falou: não mesmo. A pessoa estava certa, você não é digno não. Eu também não sou. E é isso, eu não sou digno de pregar aqui. O que me permite vir aqui, abrir a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus, é Cristo Jesus. Eu fui lavado pelo sangue de Jesus. Eu não sou digno. É Jesus que me torna digno. É Jesus que me torna aceito. E eu sou amado, eu sou aceito, porque Jesus já pagou o preço por mim. E porque Jesus pagou o preço por mim no meu lugar, eu quero viver igreja, ser igreja. Algumas vezes falhando em ser igreja. Às vezes dando trabalho. Às vezes suportando o trabalho. Mas eu quero ser igreja. Não existe frequentadores de igreja. Ou você é, ou você está disposto, ou você não é. Então eu queria te convidar a baixar sua cabeça, a gente vai fazer uma oração. Eu queria orar em 2 sentidos. O primeiro sentido é caso alguém se existe alguém que precisa de cura em relação a esse assunto. Queria orar para que Deus viesse e transformasse o seu coração. E a segunda coisa que eu queria orar é pela disposição em ser igreja. Eu queria orar por pessoas que no seu coração estão falando: eu entendi, eu quero. Vamos. Eu vou me relacionar. Mesmo sabendo que às vezes eu vou me sujar. Eu quero. E se em qualquer uma dessas 2 situações, se você está precisando de cura, e se você está querendo falar: eu me disponho, eu quero, fala com Deus aí. Abaixa sua cabeça. E fala com Deus enquanto eu oro. Concorda com a minha oração. E a gente vai finalizar esse culto. Senhor,